Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Sancionada a lei que regula a alteração dos símbolos oficiais do Estado. Porto do Rio Grande já embarcou 110 mil cabeças de gado. Guardas municipais de Rio Grande irão passar por curso de capacitação. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. Foi sancionada a lei que estipula que os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul só poderão ser alterados mediante a consulta popular através da realização de um referendo. Símbolos como o hino rio-grandense e a bandeira estão resguardados pelo projeto de lei que foi aprovado na sessão plenária da Assembleia Legislativa na semana passada por 39 votos a favor e 13 contra. A pauta estava em debate desde 2021, quando foi construído o projeto de lei de autoria do deputado estadual Luiz Marenco. A partir desta sanção, assinada pelo governador em exercício Gabriel Souza, quaisquer propostas de alteração nos símbolos gaúchos devem ser validadas pela população. Anterior à lei, para realizar qualquer mudança era necessária somente a aprovação de um projeto de lei por maioria simples. Agora será diferente. As propostas de alteração devem passar por validação pelo Legislativo com maioria absoluta e por referendo popular. O Porto do Rio Grande, desde o início do ano, já embarcou mais de 110 mil animais. Os principais destinos são a Turquia e o Egito. Os carregamentos têm demonstrado aumento. No período compreendido entre janeiro e junho, somente para a Turquia foram exportadas mais de 70 mil cabeças de gado. Para o Egito, mais de 8 mil. Os números ultrapassam em 600% todas as operações realizadas em 2022. Somente nos primeiros 15 dias de julho, 2 embarques foram responsáveis pelo carregamento de 33 mil animais. Foram mais de 72 horas de trabalho. Devido à logística, os embarques vêm sendo realizados no cais do Estaleiro Rio Grande, área há pouco tempo alfandegada. A exportação do gado vivo é uma exigência dos países do Oriente Médio. Segundo a Secretaria de Agricultura, o estado é o segundo maior exportador de boi vivo do país. O Porto do Rio Grande realiza esse tipo de operação desde 2005. Os guardas municipais da cidade do Rio Grande irão passar por um curso de atualização. A capacitação é vinculada ao programa Virada da Paz. O curso será realizado entre os dias 17 e 27 de junho e devem totalizar 80 horas aulas. 19 agentes foram escalados para passar pela revisão da matriz curricular de formação de guardas. A capacitação é um pré-requisito para a execução do curso de armamento e tiro, pretendido para auxiliar no reforço da proteção da segurança pública e dos próprios guardas durante o exercício de suas atividades. Outros 30 agentes já passaram por avaliação psicológica e foram aprovados para dar continuidade no processo. A atividade está vinculada ao programa Virada da Paz, que tem como intuito implantar um modelo multidisciplinar com inteligência estratégica para reduzir os índices de violência na cidade. Após mais de 100 horas sem o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade do Rio Grande, moradores protestam pela falta de restabelecimento da rede. Os efeitos da passagem do ciclone extratropical ainda são sentidos pela população. Diversas localidades do município de Rio Grande e outras cidades do estado ainda sofrem sem o abastecimento de energia elétrica. São muitos os relatos de moradores que não conseguem contato com a companhia e se sentem lesados pelo desabastecimento. Desde sábado, essas manifestações vêm se demonstrando recorrentes. Houveram paralisações em diversos bairros como a Vila da Quinta, Mangueira, Profilurbe e Cidade Nova. Na oportunidade, os manifestantes bloquearam vias e rodovias. Na tarde de segunda-feira, a Associação de Municípios da Zona Sul emitiu um comunicado alertando sobre os prejuízos ocasionados no comércio, no meio rural e escolar. Alguns prefeitos da região se deslocaram até Porto Alegre, visando obter uma reunião de caráter de urgência com a direção da CE Equatorial. A Prefeitura do Rio Grande também se posicionou. Estamos aqui agora no interior, acompanhando essa nova equipe que está chegando
de Porto Alegre, da CE Equatorial. Nós estamos conversando bastante com eles para o reforço de pessoas e equipes para que a gente possa restabelecer a energia o mais rápido possível no nosso município. Vamos ser colaborativos, vamos estar sempre atentos com a comunidade e também com todos aqueles que necessitam. Mais de 90 mil residências da cidade do Rio Grande tiveram sua energia interrompida com a passagem do ciclone. Até segunda-feira, cerca de 2.000 ainda seguiam sem o restabelecimento. A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande publicou um ato executivo que regulariza o calendário universitário após a suspensão das atividades devido à passagem do ciclone extratropical na semana passada. As alterações tiveram como finalidade reduzir os prejuízos acadêmicos causados pela suspensão das atividades em virtude do evento climático. No documento assinado pelo reitor em exercício Renato Dias, a data do término do primeiro período letivo de 2023, no calendário 2023-2024, sofreu alteração, passando de 22 de julho para 25 de julho. Além desta, a data para a inserção das notas parciais das disciplinas atuais no sistema passou de 9 de agosto para 1º de setembro. As datas estabelecidas dos períodos de exames para as disciplinas semestrais do primeiro período do ano letivo não foram alteradas, tendo em vista que as atividades avaliativas possuem caráter anual e poderão ser cumpridas no início do segundo semestre letivo de 2023. Os trabalhadores devem receber neste ano o valor de 12 bilhões de reais referente ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O dinheiro vai ser depositado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. O valor do crédito é referente ao lucro líquido de 12 bilhões e 800 milhões do Fundo de Garantia de 2022, que ficou 3,4% em relação ao exercício anterior. O Conselho Curador do FGTS vai discutir sobre a distribuição do valor e os números consolidados devem ser apresentados até o próximo dia 25. O colegiado vai definir a divisão do lucro entre os trabalhadores elegíveis que tenham saldo na conta até 31 de dezembro de 2022. O valor vai ser creditado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. No total, o FGTS deve ter receita de 49 bilhões e 800 milhões de reais em 2022 e mais de 36 bilhões em despesas. Para saber quanto vai receber, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro por 0,018. Na prática, o rendimento adicional significa um incremento de R$ 18 a cada R$1.000 de saldo na conta. O valor só pode ser sacado junto com o saldo do FGTS. Mais de 40 milhões de imóveis espalhados pelo Brasil não têm escritura. A irregularidade de casas e apartamentos atinge cerca de 60% das unidades habitacionais da federação e pode acarretar em multa ou até mesmo a perda do bem. A escritura é fundamental para que o proprietário possa adquirir financiamento imobiliário e confirmar a veracidade de informações para a realização de inventários, testamentos, além da venda, transferência e locação do bem. Além da falta de escritura, existem alguns outros componentes que podem deixar o imóvel na situação de irregularidade, como, por exemplo, ele não possuir o registro ou não ter sido atualizado de acordo com sua situação real, seja em relação à área ou aos proprietários. Um dos principais fatores que tornam o imóvel irregular é com relação ao que está descrito na matrícula e o que existe na realidade. É muito comum, principalmente em imóveis antigos, que o proprietário altere algo na construção, não previsto na planta, como, por exemplo, fazer o famoso puxadinho, algum outro quarto, sala ou banheiro. E na hora da venda da casa, o possível comprador pode ter dificuldades em conseguir um financiamento para comprá-la, pois o banco precisa fazer a medição do imóvel e vai constatar que a área construída é diferente da matrícula. Em casos como este, além de não conseguir vender o imóvel, o proprietário pode ter que arcar com uma multa estabelecida no contrato de compra e venda e o valor da corretagem. Outra situação frequente é a venda de um imóvel pelo famoso contrato de gaveta.
Esse documento é redigido e assinado pelas partes em comum acordo, sem a intervenção de um órgão público oficial e o reconhecimento jurídico. Porém, para que esse documento tenha validade de fato, a lei pede sua formalização por meio de uma escritura pública. O problema é que em muitos contratos do tipo, o vendedor não é o real proprietário daquele bem, porque também o adquiriu por um contrato de gaveta. O proprietário que possui um imóvel sem escritura enfrenta o risco de ter que arcar com os custos de um processo de regularização, de perder todo o seu investimento e até mesmo de abrir mão do bem. Portanto, o indicado é que todos os brasileiros procurem ter o imóvel regularizado para evitar burocracias e dores de cabeça desnecessárias. É recomendado que os proprietários vejam a situação da sua casa antes de fazer alguma reforma ou até mesmo de colocá-la à venda. Para isso, basta procurar órgãos vinculados à prefeitura da cidade, imobiliárias e até mesmo escritórios de advocacia especializados. Os profissionais desses locais podem detectar alguma irregularidade no imóvel e auxiliar os próximos passos para deixar o imóvel regular. A terça-feira será marcada por sol entre nuvens em toda a região. Confira a previsão para a sua cidade. O sol deve estar presente durante todo o dia e as nuvens começam a aumentar no período da tarde. A temperatura máxima será de 16 graus, registrada na cidade de Camaquã, e a mínima de 1 grau, registrada na cidade de Dom Pedrito. Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV Farol RS. Obrigada por estar conosco e até logo!